Consórcio em 2026 não é para todo mundo. E isso é bom. Calma que eu vou te explicar. Pessoal, em 2026, essa diferença para quem se dá bem e quem se frustra ainda ficou muito maior. Por quê? Porque algumas pessoas acabam entrando no consórcio sem nenhum planejamento e outras pessoas que já têm um planejamento, uma disciplina, acabam pegando todos os frutos que o consórcio provê para a gente. Mas antes de a gente entrar no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Cunha, sou um dos especialistas aqui da Trino Capital. E se você ainda não segue aqui a página da Trino Capital, já vou te pedir antes de jogar o conteúdo dessa vez, para você já dar o joinha, se inscrever no canal e ativa o sininho que você vai receber esse e outros conteúdos muito importantes para a tua vida financeira. Mas chega de enrolação. Editor, taca aquela vinheta aí e vamos que vamos para o conteúdo porque a gente não tem tempo para perder. Tem uma máxima aí no mercado que diz que quase que todo produto financeiro tem que ser bom para todo mundo. E isso aí é uma grande mentira, né? Se a gente for fazer uma análise financeira detalhada aí dos grandes investidores, de quem tem muita verba, muita grana, tem muitos ativos, você vai ver que essas pessoas elas operam com diversificação, elas fazem alocação do dinheiro delas em diversos tipos de produtos e nichos diferentes. E uma coisa é certa, são pessoas diferentes, são pessoas que dormem no travesseiro com a sua estratégia financeira deixando elas em paz. Não é todo mundo que consegue isso. Tem pessoas que conseguem dormir com a estratégia financeira dando vários sustos nela durante a noite, mas para aquele perfil de pessoa, ela não se machuca tanto, vamos dizer assim, com determinadas oscilações que o mercado tem. Diversos níveis de riscos, diversos níveis de retorno de investimento, classes de ativo, classes de investimento, a gente vê que existem perfis de pessoas para cada coisa. E você não precisa ser uma pessoa binária, ou isso ou aquilo. Não, quando a gente fala de diversificação, o grande acerto é você encontrar classes de ativo que te deixem dormir bem, que te façam uma função de segurança e rentabilidade no nível que você suporte. E que também essa carteira, por mais que o mercado vá para um lado, vá para o outro, a política vai para cima, vai para baixo, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. É notório que essas oscilações também de mercado, com a diversificação, você consegue ainda reduzir o risco total dos seus investimentos. Então, não é todo investimento para todo mundo. Tem pessoa que não consegue dormir com Bitcoin, tem pessoa que não consegue dormir com uma renda variável em ações, por exemplo. Então, para ela, talvez para essa pessoa, o melhor seja ela ou não aportar, ou botar pouquinho. E o maior erro que a gente vê no consórcio é exatamente esse. E isso acaba frustrando muita gente. E a gente vai comentar aqui sobre alguns erros aí que acontecem. Você vai ficar sabendo já já. Para mim, o grande erro é que muita gente tenta usar a ferramenta adaptando ela à sua própria realidade. E isso está errado. Na verdade, a gente tem que adaptar a nossa realidade e se aquela ferramenta se encaixa à nossa realidade. Você vai ver que as pessoas erram com muita frequência em botar uma parcela maior do que ela aguentaria, ela não estava preparado para aquele volume de pagamento mensal e às vezes aquilo ali acaba dando problema para a família. Por exemplo, claro aqui, a pessoa colocou um valor a mais que ela não aguentaria pagar, no primeiro ano foi lá, fez tudo bem, chegou no segundo ano, a pessoa começa a olhar para aquilo, não enxerga que aquilo ali era um produto de planejamento, ela não consegue visualizar que aquilo ali, aquele dinheiro todo que ela já colocou lá dentro, está sendo separado lá como uma forma de poupança para ela. E aí a pessoa desiste no meio do caminho do consórcio. Só que ela foi e colocou um monte de recurso dentro daquela bolsa ali do consórcio. E isso daí acaba frustrando muitas vezes essa pessoa. Então, o principal aqui é, antes de você iniciar um consórcio, é você ter um planejamento
muito bem estruturado e uma boa clareza em todas as características do consórcio que ela optou por fazer. E também todas as características da própria categoria de consórcio, que muitas vezes você não sabe quando é que você vai poder retirar o dinheiro, se você desistir no meio do caminho. São questões que elas têm que ser resolvidas antes da contratação. A parcela vai caber no teu bolso? Você está disposto a ficar 15 anos, às vezes, pagando uma coisa e isso ser bom? Pagar durante 15 anos ainda pode ser muito bom para você, mas você está com essa disposição? Então, se essa parcela não se encaixa nessa história de 15 anos, uma hora isso vai arder. Vai doer e você vai parar de pagar. Por isso que a gente aqui acaba falando para os clientes assim, cara, encare uma parcela que não mude sua vida. Faz primeiro um planejamento, faz uma reunião com nossos especialistas aqui para fazer o teu diagnóstico patrimonial, porque a partir dele a gente vai ver o quanto que te sobra realmente por mês. E dali não adianta eu tirar tudo que te sobra por mês, eu tenho que pegar ali um pedaço, uma parcela ali que não vai onerar. Às vezes você ter uma emergência ou ter uma vontade de fazer uma viagem ou encarar uma festa para alguém, por aí vai. Você não vai deixar de fazer coisas porque você tirou um pequeno pedaço daquela parcela para se planejar e fazer uma compra inteligente e eficiente para a tua alavancagem patrimonial. Então vou deixar agora ainda mais claro para quem não é um consórcio. Consórcio não é para quem quer resultado imediato. Não é para você. Consórcio não é para quem precisa resolver um problema financeiro urgente. Consórcio não é para quem entra por impulso sem entender as regras, prazos e os compromissos que você precisa ter. Consórcio não é para quem olha para a parcela como se fosse um consumo mensal e não um investimento. Esses perfis que eu acabei de falar aqui são exatamente os perfis que a gente vê que se frustram quando entram no consórcio. E não é porque o consórcio falhou, é porque a pessoa não fez o dever dela de casa, de se planejar, de entender as características, adaptar aquilo ao teu perfil, se você tem estômago para viver com aquilo ali ou não tem, se você tem condição financeira ou não tem, e depois disso você metrificar o quanto que você poderia investir num consórcio. Vou fazer um exemplo bem claro aqui para vocês. Tem gente que gasta uma fortuna por mês em apostas esportivas. Esse cara, ele tem um nível de aceitação a risco extremo. A maioria das vezes ele vai perder dinheiro. Então ele ainda tem uma tolerância em perder dinheiro também muito boa. E existem pessoas que jogam ali às vezes R$1 na Mega Sena, R$6 na Mega Sena, R$7 na Mega Sena, R$1 numa raspadinha, numa totobola e tal, e aquilo não onera financeiramente a vida dessa pessoa no mês. Então, para mesmo que a gente está falando aqui de coisas de altíssimo risco, faz diferença o quanto que você está investindo naquilo, se aquilo vai te tornar um problema e um prejuízo, ou se aquilo é confortável de ser lidado mensalmente. E tem um ditado muito famoso aí que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da dose. Pessoal, e querendo ou não, existe um efeito colateral quando a maior parte dos investidores entram nesse grupo com o pensamento certo. Por quê? O grupo fica mais saudável, você tem muito mais caixa funcionando todo mês, você não tem saída de participantes no meio da evolução do grupo, a liquidez do grupo fica muito melhor, então ele consegue fazer mais contemplações. As pessoas todas desse grupo se beneficiam com o tempo, principalmente por conta da mentalidade de todo mundo e da disciplina e do planejamento de todos os optantes do grupo estarem fazendo um mesmo exercício mensal, ajudando esse grupo a ter mais liquidez, mais dinheiro, mais contemplações para todo mundo. E como é que a gente sabe disso? A gente faz essa análise aqui de diversas administradoras e diversos grupos para a gente entender qual grupo está sendo vendido somente como um produto de bancada e qual grupo está sendo vendido corretamente como um produto de crédito para investimento imobiliário. Pessoal, então é isso. O consórcio, por muito bem, ele não é para funcionar para todo mundo.
ele é para funcionar para quem tem a disciplina e o compromisso de fazer aquele investimento, mas depende, sim, de um bom planejamento para que os outros fatores não acabem atrapalhando essa jornada que você está fazendo para alavancar teu patrimônio. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, deixa aqui para a gente responde todos os comentários. Se você ainda não está seguindo a gente aqui na nossa página, por favor, se inscreve aí, deixa o joinha e ativa o sininho aí para você receber essas e outras informações, se isso te ajudou hoje, te esclareceu alguma coisa, se você não sabia que seu consórcio era ou não era para você, agora você já está sabendo. Eu vou ficando por aqui e te espero já no nosso próximo conteúdo. Grande abraço!